Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando, refletindo o Evangelho do dia de hoje, que é de Mateus 10, de 7 a 13. Convidamos você aí para participar conosco nesse dia, muito importante para a nossa igreja, onde nós celebramos a memória do martírio de um dos santos apóstolos de Jesus, São Barnabé, e convidamos você aí para participar conosco desse momento, esse homem tão importante que foi aquele que participou da conversão de Paulo apóstolo, né? Então, Barnabé, que após Paulo ter caído na sua queda e ele ficado cego, Barnabé que é enviado por Deus, por Jesus, até Paulo para impor as mãos sobre ele. E quando Barnabé impõe as mãos, reza, pede o Espírito Santo, aquilo caía, disse, como escama aquelas coisas dos olhos de Paulo. E aí Paulo pede então para que Barnabé o batize, e a partir desse momento ele começa a sua caminhada, a sua missão de conversão, e se tornar o apóstolo que se tornou. Então São Barnabé é um homem muito importante nesse processo também da conversão de Paulo, mas claro, não só, mas também do anúncio do Evangelho, do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje o Evangelho vem justamente nos chamar a atenção para a importância de vivermos a nossa missão. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus e que está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro aos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem o direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber que quem ali seja digno, hospedai-vos com eles até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, ao sairdes dali, vê se essa casa é digna de vossa presença. Se ali ela for digna, que a vossa paz possa repousar sobre eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, aqui hoje nós ouvimos esse trecho do Evangelho que Jesus, falando para os seus discípulos, né, que são enviados para a missão, e a missão deles é cumprir aquilo que, fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, que é curar os doentes, atender os necessitados, ajudar as pessoas em dificuldades, saírem daquela situação, fazer com que as pessoas possam descobrir que elas podem e devem ser protagonistas da sua realidade, da sua situação, da sua circunstância. Então os discípulos têm essa missão, mas também precisam ser pessoas também totalmente desapegadas, desprendidas, né? Não levar nada pelo caminho e serem despojados, serem pessoas humildes e estarem atentos justamente para não se deixarem levar pelas vaidades do mundo, mas cada vez mais entenderem que precisam se desapegar, desprender daquilo que são as coisas mundanas, para que possam realmente focar naquilo que é a missão, que é a proposta de Jesus. Isso serve também para nós também. Nós precisamos ajudar os outros também a se encontrar na vida, a se entenderem como também protagonistas das suas histórias. Porque às vezes tem muitas pessoas que vivem muito condicionada aos outros, o que o outro pensa, o que o outro determina para ela fazer. Então, isso são coisas às vezes que acabam fazendo com que as pessoas se tornem reféns de situações, de circunstâncias. E o cristão precisa ser esse que também vai ajudar a pessoa a entender a sua realidade, a entender a sua missão também, entender que ela precisa ser protagonista. Mas também esta chamada de atenção que Jesus faz para os seus discípulos, né? Então, de que
eles sejam pessoas desapegadas, desprendidas. Isso serve também para nós. Quanto mais desapegados nós formos, mais nós vamos focar naquilo que é a missão do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar, que quanto mais coisas a gente tem nesse mundo para cuidar, se não cuidamos, a gente fica muito em função daquilo que é nosso, mas não temos tempo de cuidar e dar atenção para aquilo que é de Deus. Então isso é um grande risco. Às vezes a gente pode dizer que é muito cristão, muito fiel, muito isso, muito aquilo, temos fé, que cremos, que Deus é o nosso Senhor, aquilo que diz o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a Deus com todas as coisas, mas é sobre, quer dizer, acima de tudo. Então, e amar a Deus inclusive na pobreza, amar a Deus inclusive na renúncia, no sacrifício, no desapego, no desprendimento. Então, isso tudo a gente precisa ter presente. E se a gente não cuida, a gente até aceita a missão que Deus está nos propondo, mas desde que nós não precisamos abrir mão de nada. Eu sempre digo, o problema não é nós não gostarmos daquilo que Deus nos pede para fazer. A dificuldade nossa é deixar aquilo que nós precisamos deixar para fazer aquilo que Deus nos pede. Renunciar aquilo que nós precisamos renunciar para fazer aquilo que Deus nos pede. Aí é que está a dificuldade. Mas quando nós entendemos, amigos, que é importante e realmente fazemos isso, nós vamos entender assim, o quanto isso nos ajuda a crescer, a amadurecer. Eu falava essa semana sobre a experiência dos santos, que eram pessoas maduras, conscientes, e eles entenderam isso. E não tiveram dificuldade de deixar tudo, se desapegar de tudo, e ao mesmo tempo eles que deixaram tudo, se desapegaram de tudo, tinham tudo. Não faltava nada para eles. E assim, quando a gente faz a experiência de deixar aquilo que nós precisamos deixar por causa de Jesus, Ele não vai deixar faltar nada para nós. Tanto que Ele diz aqui no final do Evangelho hoje que o trabalhador é digno do seu sustento. O operário é digno do seu sustento. E o trabalhador do reino de Deus, o operário do reino de Deus, também vai ser digno do seu sustento também. Então, por isso, o Senhor hoje na palavra nos chama a atenção, dizendo que nós não precisamos ter medo de enfrentar aquilo que precisamos por causa da missão, porque Ele não vai nos abandonar, Ele estará sempre conosco, nos sustentando, nos apoiando, mas é preciso que nós tenhamos a coragem de confiar, de acreditar na providência de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.